Boas a todos. Ah, Apenas uma nota preliminar, umas considerações iniciais antes de iniciar essa pequena conversa sobre Guiné-Bissau. A primeira constatação é que realmente Guiné-Bissau dificilmente está encontrando um cenário favorável suma de nona legislatura, que é a primeira constatação. A segunda constatação é que é necessário não procurar causas profundas ou causas remotas de conflito bissau-guinense para não poder criar mecanismos capazes de tra Guiné-Bissau na tudo esse impasse político, nessa crise quase que está ganhando uma dimensão cíclica. Portanto, começando rapidamente, qual que é a origem de toda essa crise bissau-guinense? Não recorda claramente que o professor Dr. Fafali Kudau tinha escrito, já lá vão bons tempos, um pequeno texto bastante interessante, intitulado Governação, Guerra e Paz, caso da Guiné, do exemplo de Cabo Verde. De acordo com Fafali Kudau, nesse texto supracitado, o problema de Guiné tem origens múltiplas e complexas. Claro, não se cita o professor Kudau, que só pode ser compreendido ou que só não pode compreender suficientemente ou que não parte de um conjunto de causas, situações e problemas que te remonta por vezes à própria época colonial. Isso é a observação do professor Fafali Kudau. E que com menos razão que Fafali observa que logo depois da independência ou no período pós-independência, Guiné-Bissau é daqueles poucos países do continente africano que ensaia a abertura política em 1990, que conseguiu institucionalizar poder. Portanto, depois da abertura política também, tudo poder gira em torno de pessoas. Portanto, Guiné-Bissau nunca institucionaliza poder. Portanto, isso tem implicações profundas. Uma das implicações direta dessa falha na institucionalização de poder é dilatação da soberania, é dilatação da instituição de Estados. Portanto, a hora que a soberania está dilatada, a hora que a soberania quase que entra em colapso ou em erosão, o que é que está acontecendo? Está a surgir crimes organizados. E é que, por acaso, também que causa remota de conflito de 1998 foi justamente crime organizado, nomeadamente tráfico de armas para a região de Casamance. Portanto, tudo isso tem implicações profundas na atual crise ou na atual situação política bissau-guineense. Portanto, agora, voltando à questão de fundo, é que realmente nunca Guiné-Bissau encontra mais um cenário favorável sobre aquilo que aconteceu na nona legislatura. Por que não se faz isso? Portanto, é que é preciso observar muito longe para constatar exatamente isso. Porque o mundo moderno, a democracia atual, está em constante mutação, está em constante transformação. O que é que está acontecendo? Antigamente, a democracia era mais competitiva, mas hoje a democracia ganhou outro caráter. A democracia que é mais competitiva, a democracia é consensual. Basta não reparar que países que praticam democracia fundamentada no consenso é países mais bem-sucedidos, é países mais prósperos. Portanto, a hora que a democracia é competitiva demais, você encrava país, sabe? Você trava país, você consegue alavancar país, a economia cada ser mais competitiva, sabe? Isso está trazer também crispação política, como não se vive atualmente na Guiné. Dimensão, o nível de crispação política na Guiné assume um nível bastante grande demais que dificilmente, bom, a não ser que aconteça um milagre, mas dificilmente Guiné-Bissau está conseguindo ser relançado tendo em conta essa conjuntura política, social, essa crispação política, essa rivalidade, que é uma dimensão que quase que, bom, então espero que mim não está errado nessa análise. Mas muito bem.
Agora, não é para aspecto mais prático, porque é que em referência não na legislatura, como, quer dizer, era uma legislatura, ah, criar nessa legislatura, criar condições bastante favoráveis para alavancar o país, criar condições suficientes para alavancar o país. Por quê? Porque, repara, na nona legislatura, o que é que aconteceu de facto? PGC, atual partido no poder, na Guiné-Bissau, ganha eleição com uma maioria absoluta, diferente do cenário atual. Nesse momento, o PGC tem uma maioria relativa simples, portanto, que tem possibilidade também, até um certo momento, ou até uma certa medida, de aprovar determinados instrumentos de governação. Mas a nossa legislatura era quase que perfeita. Porquê que quase que perfeita? Porque, repara, mesmo o partido que tem assento parlamentar, partido extra-parlamentar, foi convidado na altura para fazer parte da governação, porque Domingos Simões Pereira, enquanto líder executivo na altura, percebia claramente que é necessário convidar outras forças políticas, é necessário, se uma falar na crioula de Guiné, de um tamanho, né, para poder realmente alavancar o país, para poder relançar o país, para poder tornar o país mais competitivo. Mas por que me fala a questão de crime organizado, crime organizado, está como que causa também que se deixa Guiné-Bissau anda? Porque que crime organizado? Que lê em afirmação, em constatação, depois de várias análises, depois de várias observações, portanto, chega a essa conclusão. O que é que está por trás de toda essa instabilidade política também é crime organizado. Mas por quê? Olha, na altura que Guiné-Bissau estava a mesa redonda de Bruxelas, fica a ponderar essa análise desde que momento a esta parte. Convidado, Presidente da República, de momento, era o Dr. Zé Mário Vaz, para uma conferência na Guiné-Bissau. Também estava como conferencista Eduardo Fernandes, que é um respeitado economista e comentador do programa Debate Africano, RDP África. Portanto, durante essa conferência, conferência magistral proferida para o Presidente da República, Dr. Zé Mário Vaz, durante essa conferência, Zé Mário Vaz faz uma questão à plateia, questão, claro, é teórica. Ele fala se guinense tem noção o que é mesa redonda. Mas como a pergunta era teórica, cabe ele responder o que realmente era mesa redonda. De acordo com o Zé Mário Vaz, mesa redonda era endividamento. Bom, a mim fica quase que boca aberta. Um é para o colega ao lado me pergunta se o presidente era um economista mesmo. O colega falou, por acaso é economista de formação. Falei, bom, se o presidente da República é um economista de formação, ele deve ser de que é os piores economistas. Porque, repara, mesa redonda, ainda que endividamento, bom, não considera que a afirmação do presidente da República estava correta. Mesa redonda, ainda que endividamento. Mas qual que é a dívida pública de Guiné-Bissau na altura? Nunca se falou a dívida pública de Guiné-Bissau era residual, mas é que era elevadíssima. Basta olhar para países mais devedores, países que têm dívida pública mais elevada, e de que esses países que criam melhores condições para a sua população. Você repara? E, ademais, na mesa redonda, tinha um período de graça que Guiné-Bissau podia beneficiar dele. Perfeitamente. Tinha um período de graça que Guiné-Bissau podia beneficiar dele. E na altura que Guiné-Bissau estava a mesa redonda, só apoia países vizinhos. E tinha dívida pública elevadíssima. Esse só dá o exemplo mais próximo de nós, exemplo cabo-verdiano. Dívida pública cabo-verdiana na altura era de 110% na altura, que Guiné-Bissau estava a mesa redonda. Quer dizer, que a dívida pública de Cabo Verde é baixo ou é elevada? Não, é elevadíssima. É elevadíssima. Mas que dívida pública, Cabo Verde consegue criar melhores condições para a sua população. É criar portos, é criar aeroportos. Canto aeroporto internacional Cabo Verde tem por causa desse endividamento. Claro, é elevado, mas pronto, também tem repercussão na vida de pessoas. É criar hospitais, pessoas que até morrem para doenças banais, como cólera, é conseguir travar com as doenças lá. É criar escolas. Na Cabo Verde quase que é impensável, tem um período onde o professor se trabalha porque é pagado ou está na greve. Portanto, argumento do Presidente da República na altura, que estava, sabe, a mim passando para a cabeça, o meu Presidente da República sabe ser pressionado para forças ocultas ou para mãos invisíveis.
Portanto, conjuga tudo esse cenário, cenário de nova legislatura, convidados com assento parlamentar, convidados de partidos sem assento parlamentar, portanto, partido extra-parlamentares, tudo convidados para ser parte do governo, para poder dirigir o país nas melhores condições, que esse cenário foi derrubado. Então, qual que cenário possível, nesse momento, para Guiné sair da situação? Portanto, minha conclusão com essa chega é que, nos próximos dias, Guiné está com risco de ter nosso presidente. E, ademais, tribunais de Guiné, principalmente o Supremo Tribunal, na veste do Tribunal Constitucional, não sei, a mim também é de opinião que Guiné que precisa de um Tribunal Constitucional por causa do volume de trabalho, é muito pouco para esse tribunal. Portanto, o Supremo Tribunal, na veste do Tribunal Constitucional, e pode fazer esse papel. Mas Tribunal Constitucional que tem de dar também Guiné-Bissau. Quer dizer, mentor dessa crise é que é o Supremo Tribunal de Justiça de Guiné, mas também tem contribuído, quer dizer, tem alimentado essa crise. De que maneira? De que maneira que o Tribunal tem alimentado essa crise? Não repara ainda na legislatura, quando que o Presidente Vaz demite Engenheiro Pereira. A mim é muito de chorar sobre o leite derramado, mas é interessante também não conjugar todos os elementos, assim, para não olhar a origem de crise, para não criar mecanismos eficazes para não poder alavancar o país. Porque o país que pode ficar também parado, sempre na bagunça, sempre na confusão e no tumulto. Portanto, é necessário criar mecanismos para poder alavancar o país. O que aconteceu na legislatura de facto? O Presidente da República, de então, Zé Mário Vaz, demitiu o Primeiro-Ministro com determinados argumentos, de que tinha corrupção, tinha nepotismo, alguma coisa parecida. Mas não sabia também claramente que ele tem queixa-crime muito forte que se apende sobre o atual Presidente da República, o Presidente Santos, Zé Mário Vaz, caso de desvio de milhões de dólares, etc. Mas, muito bem, voltando à questão de tribunais. Como é que o tribunal contribui também para alimentar essa crise? Que tinha pé para anda, essa crise que tinha pé para anda. Se de facto instituições bissau-guineenses funcionam no estrito limite de competências. Essa crise que tem pé para anda. Por que a crise que tem pé para anda? Porque, repara, demissão, poder demitir governo, sem dúvida, é um poder que assiste o Presidente da República. Mas em que condições que o Presidente demite governo, para além de tradicional moção de censura, etc., o Presidente da República só pode demitir governo no caso de crise institucional grave. Que houve na Guiné? No caso de crise institucional grave. Mas mesmo demitindo o Primeiro-Ministro ou o governo, o Presidente da República tinha que devolver poder a partir do vencedor das eleições. Acho que a prática política da Guiné está falta aquilo. No caso de demissão de Primeiro-Ministro, você tem que devolver poder sempre a partir do que ganha eleições. Portanto, cabe esse partido vencedor das eleições indica um nome para cargo de Primeiro-Ministro. O que aconteceu na Guiné? Quando que Engenheiro Pereira foi demitido, portanto, o Presidente da República Vaz devia devolver poder a partir do vencedor das eleições. Mas o Tribunal foi convocado para pronúncia sobre essa matéria. O que é que o Tribunal produz como acordo? O Tribunal de Guiné fala claramente que, bom, primeiro acordo não estava corretamente, estava em conformidade com a Constituição da República, assume que está firmado na Constituição da República Bissau-Guineense. Acordo não está falando claramente que, bom, o poder de nomeação do Presidente da República, passo a citar, o poder de nomeação do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, perdão, não é um poder livre porque é confinado a resultados eleitorais. Portanto, é confinado a resultados eleitorais. Quer dizer, fora de quadro eleitoral, o Presidente da República que pode nomear governo, nem Primeiro-Ministro de sua iniciativa própria. Entende? De sua iniciativa própria. Que pode, que existe essa possibilidade. No sistema presidencial que existe governo de iniciativa presidencial. Isso tem sido prática política na Guiné, porque as instituições são frágeis, por causa do crime que Ian cita anteriormente, desde tráfico de droga, tráfico de armas, no período pós-independência, até tráfico de droga e narcotráfico atualmente. Portanto,
muita pensa que o tribunal deve assumir esse papel enquanto instituição de Estado, instituição independente, e tribunal que por estar na troca-boca a Comissão Nacional das Eleições. Tudo esse clima de momento foi criado também para o Supremo Tribunal, porque se o Supremo Tribunal tivesse pronunciado claramente nesse primeiro acordo, que tinha troca-boca que nem. Mas o Supremo elaborou um acordo, quase no mínimo lacônico, com muitas lacunas, confuso até, tanto é que tinha que elaborar mais ou produzir um outro acordo, tipo aclaração de primeiro, que lá por existe nunca. O Supremo que tem uma postura dúbia, que tem uma postura bastante matizada, quer dizer, nem um nem outro, deixa todo mundo confuso e depois podem elaborar mais quando aqui um esclarecimento. Portanto, é importante que as instituições na Guiné comecem a funcionar no estrito limite de competência para poder perseguir criminosos. Mas é extremamente difícil, porque o crime organizado na Guiné está enraizada profundamente, que nunca te imagina, é que é fácil combater nesse momento, é que é fácil combater o crime organizado na Guiné nesse preciso momento. Portanto, não esperamos nunca correr escrutínio dos presidentes, mas tudo indica que sim. Que a Guiné se corre escrutínio dos presidentes, duas autoridades, um vazio de poder, fluxo de droga, mais uma vez, continua. Acho que isso tudo é proposital, é que à toa não, é que à toa. Tudo esse cenário que se vive na Guiné é proposital. É proposital, até intensifica o tráfico de drogas, até intensifica desmatamento, até intensifica pescas ilegais, porque na ausência de Estado é aquilo que não pode contar com ele, na ausência de autoridades é aquilo que não pode contar com ele. Não passa 5 anos na puxa, José Mário Vaz, Domingos Simões Pereira, PGC, tudo isso, não houve tudo coisa que passa, não houve áudio sobre Guiné-Bissau. Portanto, não pensa como a guinense tem que começar a encarar esse país, tem que começar a encarar Guiné-Bissau, assim como nação que não junta, Alguém fala dias que guinense tem pouco sentido de bem comum. Argumento inicial e cadicel é de Karl Marx na capital. Está a falar de sentido de bem comum. Mas alguém comenta dias que guinense tem pouco sentido de bem comum. Mas o que é que significa de facto sentido de bem comum? Guinense, quer dizer, a nós é um povo amável, sem dúvida, mas nós também não estou aqui para nós um umbigo, não tem dificuldade de levantar rosto, para não olhar para aquela outra geração que está bem. E que por acaso que algumas pessoas tudo se interessar, tudo está correndo atrás de Umaro Embalo, etc. Pessoas mesmo preparadas, pessoas bem formadas, se corre atrás do Umaro Embalo. O que é que está... Nunca tem nada contra Umaro Embalo enquanto pessoa, mas enquanto candidato a presidencial na Guiné, Minta considera particularmente que é um senhor muito preparado, para ser presidente da República de Guiné-Bissau. Isso só poderia acontecer na Guiné-Bissau. Uma só por ser candidato na Guiné-Bissau. Em outro lugar, ele está por ser candidato. Porque, repara, nunca se sabe, me tenho acompanhado todo debate eleitoral na Guiné, tenho acompanhado várias intervenções também na Guiné, mas fica com uma ideia clara. Palavra mais usada durante essa campanha eleitoral é que o Umaro estava preparado. Aquela que palavra que usaram, para tudo a gente falar, primeira coisa que está salta à vista sobre o Umaro Sissoko Embalo é que ele estava preparado para ser presidente da República. Mas a mim tenta analisar o que é que a Guiné está a querer falar que o Umaro estava preparado para ser presidente da República da Guiné. E tive a conclusão muito simples. Não, é que era a instrução acadêmica que estava em causa. Não, é que era a instrução acadêmica que estava em causa sobre o Umaro Sissoko Embalo. Mas o que estava em causa é que o Umaro tinha N oportunidades. Portanto, uma das grandes oportunidades é que o Umaro tinha cargo de primeiro-ministro sem ser cabeça de lista de um dos partidos concorrentes. Absurdo. O que ela tem? Essa cultura ou essa prática política tem que acabar com ele na Guiné. Para ser primeiro-ministro, tem que ser cabeça de lista de um dos partidos concorrentes das eleições. Portanto, o Umaro dá N oportunidades como chefe de governo, né? Mas
na tudo se intervenções, ele demonstra realmente uma certa fraqueza. Na tudo essas intervenções. Ele demonstra realmente uma certa fraqueza. Com isso, nunca quer pôr em causa se habilitações, nem se instrução académica. Aliás, eu tenho apresentado sobre a Linha Dias um currículo bastante recheado, a ponto de emitir veja qualquer um. Mas, portanto, ao longo dessas intervenções, eu estou realmente um indivíduo ainda, pelo menos, deixamos a termo, mais simpático, muito fraco, do ponto de vista académico ou do ponto de vista intelectual, mesmo do ponto de vista de ponderação também. Portanto, não pensa que não tem que encarar o problema de Guiné de frente, não tem que ser realista em relação à Guiné-Bissau. Essa matéria que o alguém gosta, porque é muito sensível, mas o problema de Guiné é jeito de resumo, o problema de Guiné, se não começava, tem origens múltiplas e complexas, que só não pude compreender suficientemente, ora que não parte de um conjunto de causas, situações e problemas que te remonta. Se o meu professor Fafalico argumenta fortemente na sua revista, que já cita a própria época colonial, porque não tive enorme dificuldade na institucionalizar poder, depois disso, instituições de Estado dilata, entende? Organizações criminosas, toma conta do país. Inicialmente começava com venda de armas, tráfico de armas, depois ganha outra dimensão, principalmente depois da guerra de 1998, entra a questão de tráfico de droga, associado com esse crime organizado, e tráfico de armas ainda continua, então as instituições de Estado ficam mais frágeis, tribunais, cada funciona na sua plenitude, isso tem dificultado o Guiné-Bissau, no bem de na legislatura, com um ambiente favorável para relançar o país, assim, para devolver Guiné-Bissau aquela dimensão perdida, aquilo foi boicotado para aquele próprio crime organizado. Isso só quem que amnistia olha, pronto, ou quem que me faz o papel da avestruz, para inclinar-se a cabeça para chão e que amnistia olha a realidade, assim volta. Portanto, na legislatura era um cenário favorável, um clima favorável para levantar o país e para devolver Guiné tudo essa dimensão perdida. Portanto, aquilo foi boicotado. Portanto, era um renascer de esperança. Tanto é que o Dr. Gerardo Martins escreveu um livro, salvo era, Desilusão, que chama, né? Nunca tem memória, eu gosto, mas acho que é Desilusão. Portanto, se esse título foi acertado, não está pensando o problema de Guiné realmente isso, não tem que encará-lo de frente, não tem que encarar esse problema de frente para não poder combater. E que sabem ser fácil combater. Portanto, a última nota vai ficar qual é sobre o CDAO. Sabe, o CDAO tem entrevido aqui na Guiné-Bissau ultimamente, desde que essa crise despoleta na nona legislatura. Bom, Guiné tem vivido também a crise quase que cíclica, desde a abertura política. Então lembra logo no início, Guiné é de poucos países que preparam a eleição durante 4 anos. A primeira eleição livre e transparente na Guiné dura quase 4 anos. Portanto, crise na Guiné é quase que cíclica, mas na altura organizações criminosas já tomaram conta de Guiné, só que pessoas ainda que se prestavam atenção para essa questão de organizações criminosas, de tráfico de arma, que trazia tudo o conflito de 1998, depois que drogas, quando drogas entra, portanto, dilata a instituição de Estado, esse captura Estado, que senhores de guerra, está envolvido no tráfico de droga, e que por acaso, com maior parte de autoridades bissau-guineenses está envolvida no crime organizado, desde venda de arma a tráfico de droga. Portanto, é necessário falar a verdade. Quando eu estou discutindo questão de Guiné, não tenho que falar a verdade, para não poder encontrar mecanismos. Se não só fala mentira, não se consola a nossa cabeça, nós é bom povo, nós é povo amigo, nós é povo irmão, nós é povo acolhedor, mas não tem que falar a verdade sobre a terra, para não poder resolver a questão de nossa terra de frente. Caso contrário, não está ficando em terra crise. Mas voltando à questão de CDAO, realmente, para terminar, sobre CDAO, Mica é muito adepto da desorganização criminosa, ou desorganização regional, que seria, o Mica é muito adepto dela, para razão muito simples, é que CDAO
carrega determinados vícios, vícios quase que originários. Por que é vícios originários? Porque a CDAO foi criada por uma superpotência hegemônica regional que é a Nigéria. Se o professor Pina Delgado argumenta que o BES, num período de afirmação contra interesses franceses no continente africano. Muito bem, ou primeiro na África Ocidental. Pronto. Nigéria sozinha tem mais de metade da população de todo o bloco da organização. E tem mais de metade de efetivos militares. E que reflexo claro na economia nigeriana. Eu não creio que erário público nigeriano consegue claramente financiar a organização por amor à África. Portanto, esse vício até que é superável em abstrato, mas a organização tem de mostrar uma certa incapacidade de ultrapassar, digamos, esse primeiro vício. Segundo vício, pronto, eu categorizo aqui pessoas, mas pronto, tem que ser dita. Emmanuel Kant está fazer uso público de razão, porque tem que receber, tem que falar só a verdade. Muito bem. Portanto, segundo vício, que seria outra carrega, é que nesse preciso momento, que existe mais de 2 Estados democráticos de direito na sua plenitude na organização subregional. Portanto, a maioria dos Estados-membros da CDAO são Estados problemáticos. A Guiné-Bissau é um bom exemplo nessa matéria, quase que narco-estado, Estados monocráticos até uma certa dimensão e mascarados de Estado de Direito. Basta não fazer memória. Quase todos os chefes de Estado dessa organização, depois do segundo mandato, estão a fazer uma proposta de alteração de Constituição da República para um terceiro mandato. É só para não dar exemplo de Abdoulaye Wade na Senegal. Nós temos mais outro exemplo recente de Yahya Jammeh. Não tem outro exemplo até de respeitado professor Alpha Condé. Portanto, o exemplo claro de que realmente que existe verdadeiro Estado de Direito democrático nas instituições, ou nas organizações, onde as instituições funcionam nos estritos limites de sua competência. E próprio Nigéria, que é fundador da organização, também tem enorme problema interno. Não lembro perfeitamente do antigo presidente da Nigéria, Jonathan Goodluck, e de outro presidente, que é o general Obasanjo, não é? E questão de Boko Haram e de apoio ou não do atual presidente nigeriano. Não sabia claramente o que passa na Nigéria. Portanto, nunca sabia entrar em pormenor em relação à Nigéria, mas outro grande vício que a organização carrega, para além da fragilidade institucional, é que é impressionante que todos os estados dessa organização, exceto Cabo Verde e Senegal, mas Senegal se está caminhando fortemente e pela linha também, está perfeitamente com o golpe de Estado. Todos esses estados. A alternância política, na maior parte dos estados de sub-região, foi feito só através de golpe de Estado. E esse Estado, ou essa organização, é de que esse primeiro que está lançando apoia golpes de Estado, nomeadamente na Guiné-Bissau. Quanto levantamento, quanto golpe de Estado e organização subregional, de que esse primeiro que está legítimo Presidente da República, que bem de golpe de Estado, senão não se defende um Estado de Direito democrático. Portanto, essa organização realmente deixa muito a desejar, se não falar inicialmente, está carrega determinados vícios. Portanto, outro de fundo, um outro vício, é que qualquer organização, porque CDAO inicialmente era uma organização meramente econômica, CDAO era meramente econômica. Portanto, qualquer organização que ultrapassa campo meramente econômico e entra na política, tem pouca probabilidade de ser bem sucedida, é caso CDAO. CDAO fica uma organização meio confusa, porque era virado para campo econômico, depois deixa aquele campo econômico e entra na política. Tudo fica mais confuso,
tudo fica mais perdido, há uma mistura entre aquilo que é econômico e aquilo que é político. Portanto, ao trazer tudo elementos, Butoemo realmente, CDAO tem pouca probabilidade de ser bem sucedida. O último vício é muito sensível, tem ponderado que o Mokunta aborda essa questão. O último vício por causa da sensibilidade das pessoas e por causa também daquilo que a Guiné-Bissau viveu recentemente, que é a questão que foi fomentada durante a campanha eleitoral, que é a questão étnica. Realmente, somente os fracos que fomentam essas questões racial, a questão da etnia, não sei, a África, como aqui o oposto, né? A África é uma espécie de mosaico, diferentes culturas, diferentes hábitos, diferentes costumes, mas um povo só. Um povo só. Portanto, qualquer tentativa de fomentar tribalismo na sub-região e mormente na Guiné-Bissau, pensamos que tem pernas para andar. Pensamos que tem pernas para andar porque o povo de Guiné é um povo unido, o povo da África é um povo unido, independentemente do nosso culto religioso. É parte sensível, se está pondo a palavra que não tem que usar, mas é parte é muito sensível. Portanto, mas de qualquer maneira, se me falar, a hora que está a fazer uso público de razão, tem que falar a verdade. E principalmente, a hora que está a abordar a questão de nação, tem que falar a verdade. Portanto, Minta pensa particularmente que se é complicado de um dos Estados muçulmanos, dito laico, numa mesma instituição, é muito mais complicado e é muito mais difícil misturar Estados muçulmanos e Estados cristãos na mesma organização. Portanto, não se espera uma pessoa compreender exatamente o que é que quer falar com isso. Repito, se é extremamente complicado relacionamento entre Estados muçulmanos numa mesma comunidade, é muito mais difícil a comungação ou a junção de Estados cristãos e Estados muçulmanos na mesma comunidade. Portanto, pensa que por acaso que alguns Estados assumidamente laico, como Cabo Verde, por exemplo, que ratifica tudo o protocolo dessa organização subregional como mecanismo de segurança da CDAO, Cabo Verde, que ratifica esse protocolo. Portanto, para N razões, né, e a própria densidade de integração de determinados Estados-membros dessa organização é de veras diminuta por causa dessa prática política de desorganização subregional. Portanto, esperamos terminar para ali, mas esperamos que Guiné-Bissau encontre melhores momentos, melhores dias também para Guiné-Bissau. A questão da ausência de poder na Guiné é um problema enormíssimo, é um problema enorme, é que é fácil combater crimes organizados, é que é fácil combater narcotráfico, mas com a ajuda de Deus, se calhar tudo é possível, porque quando reparamos, só para força de Estado, só para poder de Estado, essa possibilidade é quase que remota. Obrigado pela vossa atenção e tenham um bom final de semana. Thank you.